dia, gente. Voltando aqui juntinho com Anderson, né? Anderson Moura Mendes aí, nosso adestrador, essa pessoa que vem fazendo um grande trabalho em toda a região do Centro-Oeste aí. E Brasília, DF, né? Anderson, bom Bom dia. dia, Tudo tudo bem com bem? você? Tudo ótimo, mais uma vez, né? Mais uma vez, gente. Eu não sei por que ele gosta dessa barbinha, sabe? Ô menino que gosta dessa barbinha, eu chamo ele velhinho do Rio. Eu quero aqui parabenizar pelo seu trabalho e dizer mais uma vez o quanto é grandioso a gente ver pessoas tão incumbidas com o animal igual você, com esse amor tão grande, né? O que que te leva a isso? Por que que esse amor tão grande que você não consegue nem passar para o ser humano, mas para o animal você consegue muito bem. É. A gente vê que é uma coisa assim, bem diferenciada. Não, então, é muito simples de falar sobre isso, né? Porque o fato do animal ter uma comunicação diferente, ser de uma espécie diferente, naturalmente a gente tem uma afinidade maior. É normal em toda espécie ter uma afinidade com uma espécie diferente. Tem um fato interessante que acontece entre as espécies iguais, que chama-se agressão social, que é o que o ser humano tem com o outro, né? Isso é normal, porque faz parte do controle populacional, né? Então, o amor que a gente sente por um cão, ele tá ligado a isso e também ao desenvolvimento ao decorrer da história da humanidade, né? Da entrada do cão com o homem para ajudar na caça. Tanto é que os povos que tiveram auxílios de cães tiveram sucesso na guerra, tiveram mais sucesso nas caçadas. Então, isso é algo que a natureza ela é tão perfeita que ela consegue fazer um sinergismo assim que às vezes a gente não consegue entender, né? Então, eu acho que esse amor pelo animal vem de longa data, sabe? Dos primórdios. Que é um cão? Que é o cão estressado? Eu tenho uns cãezinhos lá em casa que eles são vira-lata, mas eu tiro por mim. O cachorro late dia e noite, mas Uhum. assim, você solta ele, ele parece uma criança, assim, devasta tudo. Que é isso? Então, quando o cão tem essa atitude, isso é sinal de que está faltando alguma coisa para ele. Um cão que está suprido em atividade, em alimentação, nas necessidades básicas, ele não faz isso. Então, por exemplo, às vezes eu posso ter um cão que eu trato ele bem, porque o nosso conceito de cuidar bem, ele é um conceito humano. E às vezes a gente não enxerga a necessidade do animal. Então, assim, o que que eu tenho que entender? Que o cão ele precisa de um alto teor de energia, ele tem muita energia para gastar, porque pensa o seguinte, ele é um caçador. Ele nasceu para caçar, para farejar, para tudo. E ele fica em casa, muitas das vezes dormindo na cama, dormindo. Tem uma vida, rapaz. Hoje a vida de cão, muitas vezes, ela é maravilhosa. É E, verdade, só que isso acaba sendo ruim para o animal. Porque pensa, ele não tem nem o WhatsApp. E quando tem Instagram, quem controla é o dono. é verdade. Então ele não faz nada. Então ele vai começar a latir, ele vai começar a fazer coisas que pra gente é ruim. Então se eu dou uma carga de exercício, se eu diminuo as facilidades e coloco interação, enriquecimento ambiental, a tendência é esse animal começar a ficar mais tranquilo, sabe, vai acalmando, gastando energia. Deixa eu te perguntar, olha lá, existem exercícios que podem ser feitos em casa? Mário de Formosa. Oi, Mário, bom dia. Sim, inúmeros, inúmeros. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é, eu costumo, com cães muito agitados, não dar comida no pote dele, na vasilhinha, né? Ah, Então, tá. assim, Olha ó, aí. então a gente pega lá um pote bonitinho, o pote mais bonito. Ai, meu cão. Não, o cão, ele, naturalmente, ele come no chão, ele caça, né? Então, o que que eu costumo fazer? Uma das coisas, com cães muito ativos, eu faço um círculo, uma trilha no quintal. Às vezes, ali em um terreno de 500 metros quadrados, eu faço um círculo gigante para ele farejar a comida dele ali. Ao olho humano pode ser ruim porque, nossa, ele está caçando no chão, mas o cão ele é preparado para isso, né? Ah, para Para caçar. caçar. Então, eu crio uma situação que é semelhante ao natural dele. Ele vai ter que farejar, ele vai ter que pensar e quando ele fareja, ele tem que se concentrar. Se ele se concentra, ele gasta mais energia. Naturalmente, ele vai ficar mais tranquilo depois. E ele começa a desenvolver melhor a parte cognitiva dele.
A outra coisa, às vezes colocar comida dentro de um coco verde. Você tira a água ali, faz um furo e coloca a ração ali dentro. E aí fala, ah, mas aí ele não vai comer, porque... mas se ele não quis comer é porque ele não tá com fome, já começa por aí. Eu tive uma experiência, isso funciona para qualquer espécie. Eu acho que eu tinha na faixa de 5 para 6 anos. E eu lembro que a Sim, pra você ver. minha mãe me chamou para almoçar. E aí eu não fui. E aí na minha cabeça ela iria brigar comigo, que era normal ela brigar comigo. Eu, viu, gente? E aí, e aí ela não fez isso. E aí eu lembro que quando foi chegando próximo às 3 da tarde, me deu uma fome tremenda. Eu queria que ela viesse brigar, pelo menos brigar para eu poder ir, né? E ela não foi. Eu fui lá caladinho, comi meu prato, tava lá pronto, eu comi. Nunca mais me precisa chamar duas vezes. Então, assim, uma coisa natural. E isso foi um aprendizado muito grande para mim. E eu fico lembrando. Então, então, toda espécie precisa disso. Se você vai atrás, você ajuda demais, você atrapalha o animal. É verdade. Então, assim, esses exercícios são exercícios simples que você não precisa tirar uma hora para fazer. É na hora da alimentação. Você vai gastar 1 minuto e o cão às vezes vai gastar 10 minutos fazendo uma atividade que vai ser legal para ele. Por que que o cão é à noite, geralmente à noite eles latem e a gente olha muito para ver o que que é e a gente não vê nada e eles insistem em latir, sabe? Eu falo isso porque eu vivo isso todo dia. Eu quero gravar, eles não deixam, dando a gritar. E quando eu estou cantando, todos sentam para me ouvir. É engraçado isso. Então, ó, Eu queria saber. o cão Vocês gostam de música? assim, acredito que É o sim. bem-estar, né? O que que acontece? É o bem-estar, né? O cão quando ele late muito, principalmente à noite, Plateia. é, é verdade. O cão quando ele late à noite, ele tem uma sensibilidade extraordinária. Então ele escuta coisas que a gente não está escutando. Né? E o cão que fica ali no território, aquele é o território dele. Então, onde ele consegue alcançar visualmente, pelo olfato, pela audição, é um território dele, é uma extensão do território dele. E às vezes pode ter alguma coisa que chame a atenção. E também vem a ansiedade. A ansiedade também gera esses latidos. Então, mais uma vez, se der atividade, se fizer suprir as necessidades, tem tudo para ficar bom. Você é a favor da lei que proíbe fogos por causa dos animais e dos autistas? Então, É uma pergunta meio eu sou a favor. polêmica, né? É, o, Bem polêmica. em relação aos autistas, assim, eu sou a favor por esse motivo. Mas pelos cães, o que que acontece? Eu acredito que quem é dono de que eu posso falar pelos cães, né? É, Quem tem cão em casa, ele tem por obrigação preparar o seu animal para suportar os problemas externos. Eu consigo controlar o interno, o externo não. Beleza, vai proibir os fogos. Cara, mas vai acontecer outras coisas. sim. Obrigatoriamente eu tenho que preparar o meu animal e tenho que ter condições para que se ele, em caso de pânico, ele tenha como se sentir melhor. Isso é uma obrigação do tutor, do proprietário. Então, assim, não é proibir uma lei que vai resolver, não, porque vai ter outros fatores. Se o cão ele tem pânico de fogos, ele vai ter medo, pânico de outras coisas. Não se limita a isso, entendeu? Então, bem, pode até proibir, eu não posso dizer que sou a favor ou contra, a favor ou contra. Eu sou a favor do proprietário Cuidar. ter a consciência de que ele é o responsável por esse bem-estar mental do animal. Entendeu? Não é só dar uma boa comida. Eu estive final de semana com meus netos e tem o Bernardo, que é o pequenininho. E o Bernardo falou assim, vovó, eu vou adestrar seus cães. E aí eu falei, então começa. Ele falou assim, mas eu preciso de ração na mão. O que é isso? Que ele quis dizer para mim. Então, é porque o que acontece? Todo animal, inclusive nós, a gente só funciona se tiver um estímulo. É verdade, né, Julinho? O porquê que a senhora está aqui hoje? Tem um motivo e tem uma motivação. Sim. Se não houver essa motivação, não tem por que vir. O cachorro é da mesma forma. O único interessado que ele faça alguma coisa sou eu. O cão ele não tem interesse em ficar fazendo coisas. Ele tem interesse em receber algo bom, em ter um prazer. Se eu consigo ser o provedor desse prazer, desse bem-estar, dessa necessidade, naturalmente ele começa a desenvolver comportamentos que aciona a caixinha dos prazeres, a caixinha do bem-estar. Então ele logo vai entender, opa, se eu fizer isso, aquele cara... Eu vou ganhar. Exatamente. Aí, naturalmente, por já existir um sinergismo das espécies ali, e aí o cão ter prazer em ter esse vínculo com o humano,
e começa a ficar uma coisa legal. E aí daqui a pouco você não precisa ter a comida para ele estar fazendo o que você quer, vira um hábito, assim como quem dirige, que no começo tá ali caçando a embreagem, Uhum. depois de um tempo você nem lembra mais ter embreagem, simplesmente faz. Eu observo muito que tem pessoas que têm os seus cães e tem pessoas que parece que quer fazer deles uma criança, igual a minha filha Luar. Uhum. Ela tem um Snoopy, ela fala, seu neto chegou, viu, mãe? Neto do zoião é esse que eu tenho. Mas como é que é isso, esse sentimento do ser humano querer que aquele cãozinho vira quase um ser humano, quase uma criança? Sim, Que é isso? então, é uma tendência mundial. Né? Inclusive, existem hoje trabalhos feitos assim com muito teor de benefício para as pessoas, que é os cães de suporte emocional. E eles são, assim, são de uma importância muito grande. Tem uns em vários setores. E o que acontece? O que a gente falou? Às vezes a gente tem algumas carências que um ser humano não vai suprir, porque ele fala, Uhum. porque ele tem vontade própria. O cão não. E aí a diferença da espécie, né, te traz aquele, nossa, é um cachorrinho, então você permite que ele faça coisas que o teu filho não faz, né? Agora, É, eu sempre falo o seguinte, se você diz que o teu cão é o teu filho, ok, eu não sou contra isso, ok, eu sou a favor. Mas tem que lembrar o seguinte, que o meu filho, ele tem que cumprir regras pro bem dele, né? O meu filho, ele tem que ter horários pro bem dele, né? Então, assim, ó, o cachorro é meu filho, mas aí, se o cão, nas condições que eles são criados como filhos, se eles fossem pessoas, seriam todos uns meliantes, entendeu? E assim, às vezes as pessoas ficam até chateadas quando eu verdade. falo isso, mas é real. Porque tem alguns comportamentos de cães que são tidos como filhos que, pô, isso não é saudável pro animal, né? Ele precisa ser criado como filho, ok, mas ele tem que ter regras. Ele tem que suprir as necessidades dele como um indivíduo, como um cão, Como cão. que são necessidades diferentes. Ele precisa morder, ele precisa destruir, ele precisa cavar, ele precisa se sujar, ele precisa ter contato. Senão você cria um animal em uma bolha que não é legal pro animal. Então pensa o seguinte, se eu gosto, eu tenho que suprir as necessidades dele. Aí depois vem as minhas, que aí dá certo. O que leva os cães a atacar os próprios donos? Olha, isso está muito relacionado com duas coisas. Uma, manejo, e a outra é questões genéticas, É, né? Então, assim, às vezes a gente tem atitudes que a gente provoca isso sem que a gente perceba. Mas isso é a falta de conhecimento, às vezes não é nem por maldade. Por isso, assim, que eu sou muito a favor de uma educação sinófila no, uhum. no país. Porque a partir do momento que você sabe como você interagir, diminui esses acidentes, esses problemas, sabe? Então, isso está muito relacionado com genética e manejo, sabe? As duas coisas associadas. Você já imaginou você na mão de uma criança, ela puxando sua orelha o tempo todo, e puxa seu rabo, e puxa seu cabelo? Isso é muito horrível, né, Ó, não? fazer um teste aqui. Ó, Ai, é horrível. É muito ruim. É muito ruim, gente. a vontade, Coitado do qual a cachorro. vontade que dá? Dá de matar. Imagina se a senhora tá aqui almoçando, aí O cabelo que eu lavei. é, imagina a senhora almoçando aqui, aí eu chego aqui e pego um pouco da tua comida e como. Ou então tomo a tua comida só. Qual que vai ser a vontade? A minha reação é dizer, come tudo e não me dá resto, não. Não, mas não é ruim. Dá uma ansiedade ruim, coisa ruim Por mesmo. que que eu vou ter que chegar no cachorro e tirar o osso da boca dele? Por que que eu tenho que mexer na comida dele? É verdade. Então não faz muito sentido. Anderson, e o que você aconselharia às pessoas que têm cães em casa, igual a dona Ida, que tem um pastor alemão, que ela pegou ele pequenininho, comprou piquititinho e tal, mas daí então o cachorro começou a destruir tudo, comia o chinelo, comia tudo. Agora ele está num cercado atrás. Aham. Ela deixou ele bem livre, né? Tem uma chácara grande, fez uma cerca e ele ficou do lado de lá da chácara. Que é isso? Esse cachorro tão assim danado. Ele é um pastor alemão e cresce muito rápido. Ó, como todo bom pastor, faz muito barulho. Vão ficar bravo comigo. Todo pastor fala muito. Ó, desculpa pela brincadeira, mas já foi. Brincadeira, viu, gente? Não, é verdade. Ó,
o que acontece? O pastor alemão, ele é um cão que ele foi feito exclusivamente para trabalhar em trabalhos militares. Lá no início. Quem seleciona pastor alemão, seleciona cães que têm alta energia e tem um temperamento mais forte. Então, quem vai pegar um pastor alemão tem que ter esse perfil. Então, antes de você ter um cachorro, você tem que estudar, você tem que ver o que você quer, quais são as suas condições. Você, eu não aguento ele. Não, mas aí o que acontece? Então, vai ter que Ele é arrumar um terrível. dono que aguente ele. Agora ele já tá assim, ela cuida dele maravilhosamente bem, ele é lindo, sabe? Mas ele é danado, o cachorro, meu Deus. E tem que ser. Pastor tem que ser. Bem rapidinho lá. O que que é essa questão do coelho? Que eu fiquei encantada com essa criação de coelho. Ah, O sim. que é isso? Não, então, é uma coisa assim, um pouco polêmica, porque assim, é um animal que ele tem dois públicos. Ele tem um público que são os pets e tem um público da carne. Então, muitas pessoas, quando você fala em coelho, é o bichinho fofinho, né? Bonitinho, lindo. E a mesma coisa que acontece hoje a gente entende o comportamento do cão do Walt Disney Uhum. e as pessoas não conhecem pouco do que se fala sobre Skinner. Então, todo mundo vai pro Walt Disney porque é uma coisa bonita que o cão cria aquela que não é real, né? Uhum. Mas enfim, e quando se fala de um comportamentalista, ninguém vai, que é isso, né? Quem é Skin for Skinner, O enfim. que é isso? Então assim, o coelho é a mesma coisa. Tem o, o bonitinho, o fofinho, mas tem aquele que é da produção animal, que é da alimentação, que foi usado há anos atrás para desenvolver a vacina da febre aftosa. Foi muito importante. Sério? Era usado Olha aí. os láparos, né? Que são os bebezinhos, era usado como veículo de transporte da vacina. E assim, então foi muito importante até para nossa existência hoje aqui Olha da aí, gente. agropecuária. Isso que eu não sabia. É. A mesma raça que o pet é o de consumo, né? Depende. Depende. O que acontece hoje, por exemplo, no coelho, existem algumas raças, as raças anãs, as raças minis. Aí tem o Netherland, tem Lionheart, tem Rex, Mini Rex, tem Mini Lope, tem o Lope maior, tem várias raças. Nossa, Tem o Angorá, que é um. E tem os de produção de carne, que aí vem o Nova Zelândia, Califórnia. Tem uns esse coelhos da gigantes. produção de carne, ele tem mais gordura, tem um teor de gordura maior, o que Não, é não, então, a carne dele? a carne do coelho, ela é extremamente magra. É uma carne extremamente rica em É proteína. deliciosa. É uma carne muito boa. E ela é muito rica em proteína. Tanto, a quantidade de gordura é mínima, zero Nossa. praticamente. Então ela é muito bem aceita para tem cães que têm alergia a algumas carnes e não pode, tem alergia alimentar, não pode comer carne bovina, não pode comer, e o cachorro precisa de carne. Isso é É fundamental, fato, né? é fato. Exceto um cão que existe em Madagascar, chamado Coton de Tulear, que ele é tido como um cão vegetariano. Não necessariamente, mas ele não precisa tanto. O organismo dele é diferente. Ele tem uma diferenciaçãozinha. E tem poucos no Brasil. Mas assim, é uma carne muito rica em proteína, de um sabor muito bom, excelente. E o que falta é a cultura do uso dessa carne. E para quem trabalha, para quem tem uma propriedade pequena, é excelente porque a produção ela é barata, né? Se você pensa em agricultura familiar, ela é muito boa porque o coelho ele é estritamente vegetariano. Olha só. Então ele vai comer um capim, se você consegue plantar um capim de boa qualidade, Vai comer coelho. né? Né? E para quem tem um. É sério, ó, eu não entendo porque que a gente vive num lugar que muitas pessoas passam fome, necessidade. E ela consegue produzir proteína que ela não vai depender da soja, né? Porque aumenta soja, milho, isso é que encarece a produção animal. Então, se você tem ali um animalzinho que tu consegue plantar um capim, que tu tem uma coisinha ali no teu quintal e tu consegue alimentar, e tu produz proteína dentro da tua casa. Entendeu? Isso Olha é só, interessante. Pensando também não faz sentido as pessoas sentirem fome em um país tão rico como o nosso, né? É verdade. Então é algo a se pensar. Como eu te falei, é uma coisa polêmica porque muitas pessoas não conhecem e conhecem só o lado pet, né? Então dá um choque em algumas pessoas falar no consumo da carne do coelho, né? Mas é algo que é muito bom. E é muito procurado, a carne é muito procurada, o coelho, a compra é boa, o comércio é bom, Então, ele ele não. é legalizado, como é que é Sim, isso? hoje não existe nenhum órgão
é específico porque o coelho, ele não tem um retorno tão financeiro para grandes órgãos. Por exemplo, não existe vacina para coelho, né? Porque não tem procura, então não, então mas não é, ele é rentável até um certo ponto, depende de como você faz, Ah, tá. né? É uma carne que é tida como exótica, Uhum. né? Se você vai trabalhar com pets, é rentável também dependendo de como é o teu trabalho com marketing. Então, assim, depende de como você faz. Eu acredito que tudo é rentável, depende de como você faz. Da forma que você vai mostrar isso para o público, né? Exatamente, o teu Levar para o objetivo. comércio. O teu objetivo, É. né? Então, assim, é claro, você tem que ter muitos cuidados, a questão sanitária. Por ser um animal que ele é muito acometido por algumas doenças e não tem vacinas para eles, é difícil. Então, você tem que estar muito atento à sanidade. Porque o coelho, ele funciona, o intestino dele tem que estar bem. Se desregulou o intestino, você mudou a alimentação ali, aí bagunça tudo. Baixa imunidade, aí aparece uma pancada de problemas. Ah. E aí você perde, às vezes, os animais todos. O que é o leite de cabra, né? O cabrito, eu tava... O que é isso? O que é... É outra coisa que eu achei bacana demais. Então, assim... Eu acho que eu vou fazer um programa lá na roça do velhinho do Rio. Mas, então, o que é o grande negócio? Eu penso muito na sustentabilidade, né? E eu tento fazer as coisas, assim, usando o que eu tenho, né? Sem... Ao favor seu, da alimentação deles, né? Isso, Também, então a gente da qualidade. e aí o que acontece? A cabra, ela consome um pouco alimento, precisa de um pouco espaço, e a quantidade de leite que ela fornece é suficiente para a família ali. Então, Nossa, é super forte. Nossa, é um leite, né, bacana. com pouca gordura, né? Quero mais. Não, vamos providenciar. Qual o animal que você aconselha para apartamento? Então, depende do perfil da pessoa, né? Não existe uma regra. Assim como acontece na biologia, nada é exato. Uhum. Tudo tá mudando o tempo todo. Então, assim, você pode ter um porquinho de estimação no seu apartamento, você pode ter um arara, você pode ter um cão, você pode ter um pastor belga de malinois no apartamento, desde que você tenha um perfil que vá atender aquele animal. Porque tem pessoas que não dá certo nem com um coelho dentro do apartamento, que ele destrói o apartamento inteiro. Tem pessoas que não podem criar nenhum hamster. O Júnior, os cachorros dele acabou com os móveis dele tudinho. Até que eu não achei ruim, não, porque ele é muito pão doce, sabe? Mas acabou com o sofá, acabou com tudo. E é um cachorrinho desse tamanhozinho. O Steve. O bom é que estimula o comércio, né? É Steve Pandora. A gente vai estimular o comércio local, vai trocar os móveis, isso é bom. Tudo tem um lado bom. Pois é. Mas assim, então a escolha do animal, do pet para o apartamento, uma área pequena, vai do teu perfil. Tem pessoas que vai gostar de Chow Chow, Akita, Bulldog. Então, enfim. Primeiro, você tem que ver as necessidades do animal. Tudo que você vai fazer com o animal, primeiro. Verificar a raça. Se é um animal de raça indefinida, você tem que estudar quais são as necessidades e se você pode atender aquelas necessidades. Fazendo isso, fica fácil escolher o animal. Olha aí, gente. É uma dica maravilhosa para todos vocês, né? A gente vai dar só um tempinho aqui para me ver o tempinho do antes ali e o tempinho do nosso secretário, que daqui a pouquinho o nosso secretário vai falar aí, ó, das mudanças do município de Novo Gama, tá bom? E olha, o maior orgulho que eu tenho, porque este secretário também é da enfermagem, é enfermeiro. E isso é uma inovação na nossa vida, para mim, que sou...